Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Quero iniciar agradecendo muitas pessoas que contribuíram para a viabilização do TCC de História nessa modalidade e citar nominalmente, em primeiro lugar, a Karina e a Luana, que trabalham aqui no Ciências Humanas e da Comunicação na FURB, e também trabalhando arduamente com todos os documentos, né? A burocracia em torno das bancas é grande. Agradeço muito à República, que é o laboratório do curso de Publicidade e Propaganda, que preparou com todo carinho o evento, os materiais de divulgação, em especial a Nicole, que esteve conosco com mais proximidade, e a professora Cíntia Boas, que nos ajudou imensamente. Agradeço muito aos professores do Departamento de História, a todos os convidados, depois eu vou fazer uma nominata especial aos convidados da banca da Gabriele, e principalmente, já de antemão, parabenizo os formandos, concluintes do curso de História pela coragem, determinação que foi enfrentar, em pleno isolamento social, essa situação que a gente está vivendo atualmente, né, para terminar um TCC e uma monografia. Parabenizo a vocês e quero agradecer aqui a presença do Denilson, estou vendo ele aí, peço para o Evander se ele puder acionar o vídeo para eu vê-lo também. Gabriele já estou vendo no vídeo, né, vai apresentar o trabalho, tudo certinho. A gente vai cronometrar, né, Gabi? E você já sabe, né? Tem esse tempo aí de 20 minutos para apresentar. Depois a gente vai abrir a discussão. Desejo boa sorte para você, boa apresentação. E vamos começar. Ah, o som não estava ligado, né? Desculpa, vou recomeçar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriele Bresciani Botamedi, eu sou acadêmica da 8ª fase do curso de História e bolsista de Iniciação Científica do Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP, laboratório coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira, orientadora dessa monografia. O trabalho aqui apresentado se intitula Não as matem, a violência contra a mulher e o estiricídio nas crônicas de Lima Barreto, Rio de Janeiro, 1915 e 1922. O objetivo geral dessa monografia é analisar os discursos de Lima Barreto nas crônicas em que escreveu para a imprensa no período de 1915 a 1922, recorte temporal sobre a temática da violência contra a mulher e o estiricídio, que é o assassinato de mulheres por seus esposos. Articula-se o conceito de comunidade cognoscível com a problemática de pesquisa para questionar como a personagem Lima Barreto, um homem negro, figura pública e polemista da Primeira República, elaborava seus discursos sobre o feminismo, profissionalização feminina, educação para as mulheres, o casamento e a violência contra as mulheres e o choricídio nos primeiros anos da Primeira República no Brasil. A fundamentação teórica do trabalho comporta o conceito de gênero, que é entendido como uma perspectiva relacional entre homens e mulheres, socialmente construída, que molda no processo histórico os papéis executados por ambos, desenvolvendo as hierarquias e simbolismos que os envolvem, caracterizando-se assim, cito John Scott, uma forma primeira de significar as relações de poder. Essa perspectiva conceitual busca a desconstrução da naturalização das diferenças entre os sexos, que passa a adquirir um caráter cultural. Também é usado o conceito de comunidade cognoscível, cunhado por Raymond Williams, que compreende uma ideia de que se pode conhecer determinado tempo, comunidade, a partir da perspectiva da posição do observador nela e em relação a ela, uma posição que faz parte da comunidade que se quer conhecer, apesar da comunidade cognoscível em que Lima Barreto está inserido não ser transparente e sim mais complexa por tratar-se de um cenário urbano. Aportado no pressuposto da relação entre história e literatura, cita Shevchenko, que compreende literatura engajada, fala ao historiador sobre a história que não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, sobre os planos que não se concretizaram, tornando-se fonte de pesquisa para o historiador.
A metodologia utilizada está pautada na perspectiva da análise do discurso, que obedece, cito Durval, uma análise externa e uma análise interna das produções ou artefatos discursivos, atentando assim para o conteúdo do texto literário, no caso da pesquisa, as crônicas para o jornal, mas também para o processo e condição histórica que cerca o texto e suas especificidades e particularidades. Também, como está no slide, se utiliza como metodologia o uso de biografias, que, segundo Borges, trabalha com a multiplicidade de pessoas que cada um é, interessa-se por qualquer homem e trabalha de várias formas o papel do imaginado ou do vivido. A tipologia de fontes utilizada na pesquisa são as crônicas publicadas na imprensa por Lima Barreto. O conjunto documental analisado foi compilado em 2 obras organizadas por especialistas de Lima Barreto na área de letras. A compilação Toda a Crônica, volumes 1 e 2, organizados por Beatriz Rezende e Raquel Valença, e a recém-obra compilada Sátiras e Outras Subversões, publicadas em 2016, organizada por Felipe Botelho Correia e que engloba crônicas consideradas inéditas da autoria de Lima Barreto. O primeiro capítulo, intitulado Lima Barreto e o Universo Jornalístico do Rio de Janeiro da Belle Époque Brasileira, tem no primeiro subcapítulo, 1.1, Lima Barreto, cronista da cidade do subúrbio de Todos os Santos, a apresentação de Lima Barreto, que é o homem retratado na fonte do slide em uma de suas internações no Hospital dos Alienados no Rio de Janeiro, em decorrência ao alcoolismo. Foi, e ainda é, de acordo com Engels, um dos mais importantes e brilhantes cronistas brasileiros, escrevendo sobre variados temas, sempre sob uma perspectiva crítica e perspicaz, característica de sua obra. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, morador do subúrbio de Todos os Santos, um dos maiores do Rio de Janeiro durante a fase do projeto higienista da capital do país. Como neto de escravos e filho de uma família de classe média, Lima Barreto sempre foi estimulado pelos pais para a formação intelectual e erudita, chegando a inscrever-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, nos cursos de Engenharia e Mecânica. O tempo de Lima Barreto na Politécnica, no entanto, foi desgastante, por ser como expressa, cito a fonte, é de regra até que todo filho, sobrinho ou parente de capitalistas ou bras de fer, empresários mais ou menos iniciados na cabala do clube de engenharia, seja aprovado. Uma situação de nepotismo que não tinha acesso e sofrido por ser mulato e pobre. Dessa forma, Lima Barreto abandona a Politécnica e inscreve-se no concurso amanuense da diretoria do expediente da Secretaria de Guerra, em decorrência da internação do pai no Hospital dos Alienados e seu desgosto com o ambiente acadêmico que privilegiava os que já eram privilegiados. No subcapítulo 1.2 dos nossos jornais, a trajetória engajada de Lima Barreto no cenário jornalístico da capital brasileira pretende-se apresentar a trajetória de Lima Barreto na imprensa, para além do trabalho na Secretaria de Guerra, onde ficou como amanuense até a aposentadoria por invalidez. Lima Barreto começou a colaborar profissionalmente com os jornais e revistas da época, chegando a fundar a sua própria revista com os colegas da Politécnica, a Floreal. Como cronista da cidade, comumente escrevia sobre os acontecimentos do dia a dia carioca, ou de temáticas que o tocavam. Além de ser um ávido leitor e consumidor de periódicos de seu tempo, empreendeu suas forças, de acordo com Denilson Botelho, na construção de uma carreira literária por meio da imprensa, desde muito jovem. Dessa forma, o cenário jornalístico era para Lima Barreto uma plataforma ambivalente, pois assim como ajudava na divulgação de sua escrita, Lima também tinha críticas sobre como esses periódicos funcionavam. Ao analisar a situação dos jornais diários lançados a cada dia, por exemplo, Lima critica o conteúdo preferencial desses jornais, como na passagem do slide, em que o literato comenta que esses periódicos, cita a fonte, tem de mais e tem de menos, tem lacunas e demasias, com conteúdo em longas sessões sobre assuntos de pouco interesse, como o Exército, Marinha, estradas de ferro, alfândega e etc., mas também questiona as matérias sensacionalistas que dão muita importância aos fatos policiais. Cita a fonte com grandes números de fotografia de cadáveres que estampam e não ocorre um incêndio vagabundo que não mereça as famosas 3 colunas, padrão de reportagem inteligente. No segundo capítulo, intitulado A Culpa é da Mulher que Escolhe Muito, os discursos sobre o gênero feminino em Lima Barreto na imprensa, o primeiro subtítulo, 2.1, Feminismo Burocrático, as mulheres feministas e trabalhadoras de Lima Barreto, das crônicas jornalísticas para a imprensa carioca, a discussão é o que redigiu sobre o movimento feminista no Rio de Janeiro, que também foi epicentro das principais movimentações feministas da Primeira República. Feminismo, comumente chamado na historiografia especializada de feminismo de primeira onda, que, segundo Joana Maria Pedro,
é caracterizado pela centralização das reivindicações dos direitos políticos, como de votar e ser eleita, nos direitos sociais e econômicos, como de trabalho remunerado, estudo, propriedade e herança. Embora Lima Barreto não tivesse casado ou se relacionasse com mulheres fora da família, o feminismo despertou seu interesse, sobretudo por ser um assunto em evidência nos impressos em que colaborava na época. Deixa claro para todos que é antifeminista, do que chama de feminismo burocrático. Nos tocantes das 18 crônicas sobre o tema, Lima Barreto sustenta a opinião de que as intenções do movimento não quer a dignificação da mulher, não é a sua elevação, o que quer são lugares de amanuenências com cujos créditos possa comprar vestidos e adereços, aliviando nessa parte os orçamentos do pai, dos maridos e irmãos. Sobre a profissionalização da mulher para o serviço público, Lima Barreto demonstrou opiniões muitas vezes atreladas às que tem sobre o feminismo. Na crônica Carta Aberta, afirma não negar capacidade alguma na mulher, de natureza fisiológica ou psicológica, mas estabelece em outra crônica, a amanuenência, crença de que as mulheres não serviam para serviços públicos, como na passagem da crônica do slide, lugar naturalmente destinado aos homens e estavam sendo invadidos pelas mulheres, e conclui que tal fato irá prejudicar a regularidade da reprodução da nossa raça. Esse ideal da mulher ligada à reprodução é um pensamento muito forte do período em que o literato vivia. E, portanto, Lima Barreto era um homem de seu tempo, compactuando com esse ideal de lugar da mulher na sociedade. O que fica bastante evidente no subcapítulo 2.2. Sua instrução seria utilíssima. A educação feminina e o casamento nas crônicas de Lima Barreto. Visto que a República idealizou, segundo Guacira Louro, a educação para a mulher, vinculando-a à modernização da sociedade, à higienização da família, à construção da cidade, à cidadania dos jovens. Lima Barreto demonstrou compactuar com tal objetivo. Na crônica A Música, de Cito a Fonte, as mulheres são extraordinariamente aptas para essas coisas de reprodução, de execução, de exames de concurso, mas quando se trata de criação, de invenção ou de ousadia intelectual, fraquejam. Assim, apesar da afirmação de acreditar na capacidade da mulher, em algumas de suas crônicas, como a evidente vestígio de uma visão que aponta a impossibilidade do domínio da razão pela mulher. No entanto, ainda que desqualifique a mulher, em outros enfatiza que deve haver a possibilidade de instrução para as mulheres do Rio de Janeiro, já que mostram de tal forma a vontade de aprender, de completar o seu curso primário como secundário e profissional, principalmente para o magistério. Sobre o casamento, as opiniões ambivalentes de Lima Barreto também se fazem presente, mas estabelece que a mulher necessita de liberdade na escolha de seu casamento. Na crônica, os historicidas e a sociedade brasileira afirma que para as mulheres da classe burguesa não lhe é respeitada a consciência e liberdade de amar a quem lhe parecer melhor, quando e onde quiser. O que chama de desgraçada situação da nossa mulher casada, edificada com a estupidez burguesa e a superstição religiosa. Essa crônica é um trecho sobre casamento, mas dá margens para ler sobre a situação da liberdade das mulheres por suas próprias escolhas, visto que na época ainda eram feitos casamentos arranjados por familiares e as mulheres estavam sob a tutela do pai e do marido. No terceiro capítulo, Deixa as Mulheres Amar à Vontade, Não as Matem, Lima Barreto denuncia a violência contra a mulher e o churicídio. O subcapítulo 3.1, Lavar a Honra Matando, o crime passional do Rio de Janeiro da Primeira República nas crônicas de Lima Barreto, a discussão gira em torno da condenação que o cronista faz ao sistema jurídico do Rio de Janeiro com as absolvições dos churicidas. Sobretudo porque no contexto em que Lima Barreto escrevia, os crimes dos churicidas eram julgados sob a alegação de tratar-se de um crime passional, que segundo Raquel Soyet e Elizabeth Cancelli, assumiu grandes proporções na sociedade urbana, tornando-se componente integrante do dia a dia. Esse crime, no Código Penal para a Primeira República, formulado em 1890, ganha concessões e absolvições, visto que os crimes cometidos para a proteção da honra, antes da alegação principal de assassinatos como os dos oxiricidas, passaram a ser condenados. Dessa forma, como está no slide, as defesas desses criminosos passaram a usufruir do artigo 27, parágrafo 4º do Código Penal, que estabelece, na versão comentada por Oscar Soares, não são criminosos os que se acharem em estado de completa perturbação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime, instituindo assim o crime de paixão, que suscitou debates diferenciados das duas grandes escolas de direito da época, a clássica e a positivista. No entanto, as duas escolas apresentam em comum, de acordo com Elizabeth Cancelli,
Um rígido determinismo em que homens, cunhados biológica e socialmente de determinada maneira, seriam impulsionados sem resistência às suas ações. Dessa forma, cometeriam os crimes sem estarem em perfeitas condições de juízo e consciência, movidos por súbita loucura, um crime não proposital. Lima Barreto, por sua vez, não acreditava que tais crimes fossem feitos sem intenção e julgava errado a formulação dos componentes dos júris desses assassinos e da própria sociedade, que muitas das vezes, amparados até pela imprensa, se sensibilizavam com esses assassinos, colocando-se no lugar deles. Uma das crônicas mais importantes sobre essa temática, escrita pelo literário sobre o crime no Rio de Janeiro, Os Oxiricidas e a Sociedade Brasileira, Lima Barreto estabelece que o sentimento de agir em nome da honra, que chama de ideia medieval, aplicado nas relações conjugais entre marido e mulher, é a tácita autorização que a sociedade dá ao marido de assassinar a esposa. E no Brasil, isso significa fatalmente a sua absolvição no júri. Ainda na crônica, o literato faz a transcrição de uma das crônicas que publicara um ano antes dessa, que relata a sua experiência como jurado em um caso de oxiricídio, em que altera certas partes para acusar mais fortemente todo o processo. É interessante frisar que, nesse caso, apesar de ir contra o que escreve, Lima Barreto vota pela absolvição do oxiricida. E esse episódio é rememorado em 3 crônicas, Os Oxiricidas e a Sociedade Brasileira, mais uma vez, e Lavar a Honra Matando, nas quais justifica sua decisão como movida por ramures da mãe, do acusado, e por convenção social dos conhecidos que fizeram parte do júri, mas também ressalta seu arrependimento sobre o fato. No subcapítulo 3.2, o assassinato profilático das mulheres adúlteras justificativas da honra e da família, é trabalhado o principal motivo dos assassinatos de mulheres por seus esposos nas crônicas literárias, o adultério. Tal motivo, para Lima Barreto, era gerado pelo sentimento que ele julga ter desaparecido da sociedade, o domínio do homem sobre a mulher. Isso fica evidente na primeira crônica em que escreve sobre a temática, Não as Matem, em 1915, em que narra semelhante casos ocorridos pelo Rio de Janeiro. Na crônica, descreve o caso de um rapaz, Teodoro, que quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida. O caso do ocorrido em dias de carnaval, quando um rapaz atirou sobre a ex-noiva lá pelas bandas de Estácio, matando-se em seguida. A moça, com a bala na espinha, veio a morrer dias após, entre os sofrimentos atrozes. E o caso em que o marido alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Ação que denota um sentimento que Lima pensou se sua fonte ter morrido no coração dos homens, o domínio Quanmen sobre a mulher. Esse sentimento de posse sobre a mulher, diz o Rosenberg, transformava e ainda transforma em assassinos homens inconformados com o abandono visto como traição, e o adultério era entendido como prática que feria a honra de um homem e, consequentemente, da sua família. Lima Barreto, na crônica Os Matadores de Mulheres, expressava de forma ardente sua instância contra esse domínio, ao declarar que não me cansarei nunca de protestar e de acusar desses vagabundos matadores de mulheres. De forma satírica, para fazer troça, a fim de criticar tal situação, Lima chega a sugerir que esses crimes de oxiricídio chegam a ser cometidos até para evitar que o adultério aconteça, algo que o literato chama de assassinato profilático, e que a lei protegeria esse novo negócio de assassinatos, visto que sempre está do lado do agressor que não aceita que sua esposa não o ame mais. Na crônica Coisas Jurídicas, ao comentar um caso de oxiricídio, expressa: surgiu uma situação onde a bodega da lei dança uma dança macabra com a justiça e a razão. Lima Barreto reforça: qualquer um desses famosos calhamaços diz que essa pobre mulher que escapou de ser morta, e se não foi, deve a generosa coragem a seu amante. Essa pobre mulher, o calhamaço dá direito ao matador, Menquer, de processá-la e arranjar a sua condenação a 1 ano de prisão celular. As minhas considerações finais. Lima Barreto usa da imprensa como suporte de seu projeto literário. Na condição de cronista, abordou diversas temáticas envolvendo as relações de gênero e demonstrou ter opiniões distintas acerca das mulheres narradas. Sobre o movimento feminista, critica sobretudo por não atender a todas as mulheres em sua totalidade. E a profissionalização das mulheres para o serviço público, critica por estarem entrando em lugares destinados aos homens e se afastando dos pressupostos estabelecidos do lugar da mulher na sociedade. Além disso, Lima defendeu a educação secundária para as mulheres e a maior liberdade de escolha para seus futuros casamentos, apoiando ferrenhamente o direito das mulheres de não serem agredidas ou mortas por seus parceiros.
Lima Barreto, nas crônicas, demonstra não ter interesse em narrar os assassinatos dessas mulheres mortas por seus parceiros ou ex-parceiros, mas sim a condenação desses assassinos, e critica o sistema jurídico que absolvia esses criminosos e as leis que ajudavam a fazer essas manobras por serem genéricas e com brechas. Por essas razões, Lima Barreto declarou preferir que exista uma reforma na instituição do casamento em que houvesse a permissão de separação dos bens para os dois cônjuges e o divórcio total, não só o de corpos. Essas são minhas referências, as minhas fontes utilizadas para essa apresentação e as minhas bibliografias. Obrigada, Gabriele. Parabéns pela apresentação. Vou passar a palavra, então, primeiramente para o Denilson. Agradeço muito tua presença, Denilson, e a gente já vai conversar sobre assuntos de sua grande preferência, diga-se de passagem, né, o Lima Barreto. Podemos começar. Obrigada. Certo. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Cristina. Queria começar agradecendo, né, o convite para participar dessa banca, né? É sempre um prazer, né, poder ler um trabalho sobre Lima Barreto, que eu venho há bastante tempo estudando, pesquisando, enfim, né? Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui também com o Evander, né? Ainda que virtualmente. Não conheço Blumenau, espero que surja uma oportunidade, quem sabe, né? Bom, queria começar primeiro, Gabriele, te dando os parabéns por concluir uma monografia no meio dessa pandemia enlouquecida que a gente está vivendo, né? Afetado, né, por tudo isso, e para alguns tem sido particularmente mais difícil, né, lidar com as nossas tarefas, atividades. Então, eu acho que concluir a monografia nessas circunstâncias já é algo louvável, né, pelo qual você deve se sentir feliz e ser parabenizado, né? Também quero começar dizendo a você que eu acho que a monografia que você apresentou, ela atende, a meu ver, todos os requisitos básicos exigidos para um texto dessa natureza, né? Você delimita claramente um tema, faz um recorte adequado das fontes e desenvolve uma análise, né, bastante fundamentada, enfim, né, e apropriada do tema em si, né? Então, eu digo isso já de antemão, porque eu imagino que você está nervosa aí, né? Essa situação de defender monografia é sempre tensa, né? Deu para perceber já pela sua fala acelerada para caber dentro do tempo aí, mas acalme-se então, porque eu de cara já quero te dizer isso, né? Que eu acho que a monografia cumpre, né, aquilo que se espera dela. E o que eu vou fazer aqui, né, apesar disso, é fazer algumas observações e perguntas, né, sobre o teu trabalho, que você fica, evidentemente, né, à vontade para comentar e responder aquilo que for possível, tá? O intuito dessas observações que eu vou te apresentar é de estabelecer com você um diálogo, de conversar com você sobre um tema que nos interessa, né, sobre o Lima Barreto, que tanto, né, interessa a nós dois, enfim, e a muitas outras pessoas, né? Então, eu vou começar fazendo uma primeira observação, que é uma observação crítica, né, sobre o seu texto, tá? Que diz respeito ao seguinte: eu acho, né, eu tive a percepção de que o teu texto ele apresenta um excesso de citações, sabe? Você não escreve, eu arrisco dizer que você não escreve mais de 3 ou 4 linhas sem citar algum autor. Está errado isso? Não, não chega a estar errado, né? Mas eu fiquei me perguntando, cadê você? Cadê a autora da monografia?
né? Porque é quase um trabalho assim, que você fez de intenso, exaustivo, né? De recortar a contribuição de outros autores para construir e inserir no texto do teu trabalho. O que acabou gerando uma sucessão exagerada de citações. Né? Se você observar o teu texto como um todo, ele tem 64 páginas. E você fez a incrível quantidade de 397 notas de rodapé, que é um negócio bem, né, significativo. Tá? Se, por um lado, isso demonstra uma coisa importante, que é a erudição, né, que uma monografia e um trabalho mais extenso pode e deve apresentar, por outro, essa maneira de proceder acabou deixando pouco espaço para você, né? Porque a monografia ela é o seu primeiro grande voo solo, depois, quer dizer, concluindo o curso, né? Então, é o momento que você pode e deve se permitir se colocar mais no texto, brilhar, né? Escrever com as suas próprias palavras também. Então, deixa aqui essa observação, né? Não tanto para que, não no sentido de que você venha a fazer, né, reformulações profundas no texto quanto a isso, mas para você pensar nas próximas produções que você venha a realizar, tá? Também vou fazer aqui uma observação, né? Esse primeiro comentário foi mais um comentário sobre, né, quer dizer, sobre conteúdo e forma, mas ligado a essa questão da forma. E vou fazer um outro comentário aqui sobre o teu referencial teórico, né? É claro que é sempre muito difícil, né? Chegando no final da graduação, a gente se filiar a uma determinada corrente, a um determinado referencial teórico, conceitual, né? Isso implica num processo de amadurecimento intelectual que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E você está numa etapa desse processo, né? Mas eu só queria ressaltar assim, que você menciona, por exemplo, referenciais da história social da literatura, está lá o Raymond Williams. Você fala de análise de discurso e representação, que remete mais ao campo da história cultural, né? Enfim, até brinquei aqui, anotei, né, que você parece aquele fiel meio desesperado que vai lá e acende vela para tudo que é santo, né? Acho que com a sua caminhada, né, que prossegue, não termina aqui com a conclusão da graduação, você deve refletir sobre a conveniência de adotar uma trilha teórico-conceitual para dar sustentação a uma análise com mais solidez, tá? Que eu acho que isso ainda também é uma coisa que se percebe no texto da sua monografia, tá bom? Bom, sobre o modo, sobre o que é o mais importante no seu trabalho, né, que é o modo como o Lima Barreto aborda o tema da mulher nos seus artigos e crônicas, que é o teu recorte, né? Eu só queria, quer dizer, eu queria fazer algumas observações, tá? Primeiro é a seguinte, você não acha que na abordagem desse tema, né, da mulher, do feminismo, né, do lugar da mulher nessa sociedade da Primeira República, né, que o Lima Barreto contempla nos artigos e crônicas dele, você não acha que nessa abordagem que ele desenvolve também há um viés de classe e de raça que convém enfatizar mais, né? Eu acho que você menciona isso, né, de algum modo, mas eu te coloco essa pergunta muito mais no sentido assim de o quanto o seu trabalho pode ganhar na medida em que ele enfatiza o teu entendimento de que, ao olhar para a condição feminina naquele momento, esse olhar dele apresenta um viés de classe e de raça, né? Por quê? Porque o Lima Barreto ele argumenta que, por exemplo, em relação ao feminismo da época, né, a crítica principal dele é de que esse feminismo ele era elitista e branco, né, que apresentava uma demanda por acesso ao serviço público por parte das mulheres, né,
o que é, diga-se de passagem, muito legítimo, ainda que o Lima Barreto não o reconheça, né? Mas não era, por exemplo, né, uma demanda nesse feminismo que ele está criticando, não havia uma demanda por direitos trabalhistas das mulheres, por exemplo. É exatamente disso que se trata, e isso informa a crítica que ele faz, né? Ele critica o fato de certas lideranças do feminismo não olharem para a realidade da mulher trabalhadora, por exemplo, no interior das fábricas, pois a mulher já trabalhava desde sempre, né? Inclusive sendo parte importante do plantel de escravizados no país, né? Então, acho que tem uma coisa nessa crítica do Lima Barreto que é aquela que é bem assim esse viés de classe mesmo, né? Assim, olha, elas estão querendo trabalhar no serviço público, mas elas não olham para a mulher trabalhadora que já existe, está aí há muito tempo, está lá no interior das fábricas e foi também constitui parte dessa população de escravizados, né? Que existiu no país durante séculos, né? Então, daí a importância que eu digo de enfatizar isso, né? Eu acho fundamental também abordar a questão da mulher na obra do Lima Barreto sem perder de vista as suas contradições. Você faz isso, tá? Já deixo claro que eu reconheço que você percebe isso no seu texto. Mas o que eu estou fazendo essa observação porque eu acredito que você poderia e deveria ir mais fundo nisso, quem sabe até num próximo trabalho, né? Não sei o que você está pensando aí para o futuro, né? Vai que vem mestrado por aí pela frente, né? Sei lá. Mas acho que você poderia ou pode ir mais fundo nessas contradições, né? Porque como você mesmo observa, ao mesmo tempo em que ele criticava o choricídio, por exemplo, bradando lá no título de uns artigos, né? Com o título Não as matem, que você usou, né? Ele foi capaz, ao mesmo tempo, de absolver um desses uxoricidas que ele mesmo reconhece, né? Que absolveu, né? Um homem que matou a sua companheira, como ele admite no artigo que você comenta e analisa os uxoricidas e a sociedade brasileira, né? Ou seja, eu acho que é fundamental aprofundar esse movimento de análise que você já esboçou, no sentido de que a gente não deve perseguir a coerência onde ela não existe, né? Os seres humanos, eles são de carne e osso, são assim mesmo contraditórios, hesitantes, erradios, e o papel do historiador é lidar com isso, ao invés de cair na tentação de construir uma trajetória linear, coerente o tempo todo, né? Sem desvios, como a gente idealiza, né? Eu sempre me lembro das minhas primeiras reuniões de orientação com o Sidney Chalub na Unicamp, começando o mestrado, que eu era absolutamente apaixonado pelo Lima Barreto e às vezes eu chegava lá assim meio que querendo esconder os problemas que eu via na trajetória dele, né? E o Sidney virava para mim e falava assim, para com isso, você está apaixonado pelo tema, beleza, mas vamos tratar também dos podres, né? Dos erros, dos problemas, das contradições, que a gente não pode, de modo algum, varrer para debaixo do tapete, né? E pelo contrário, né? O trabalho só ganha, só se enriquece na medida em que a gente lida com isso, que é desafiador, mas faz parte da realidade, né? A realidade que a gente quer compreender enquanto pesquisador, enquanto historiador. E veja, não se trata de julgar ou condenar o Lima Barreto, né? A gente não se propõe a isso, né? Até porque isso, para a gente, seria cometer a prática do anacronismo, né? Assim, a gente está num outro tempo histórico querendo julgar alguém, né? Ele é um homem, como você diz, né? Ele é um homem do seu tempo e, como tal, é que devemos compreendê-lo, né? Por mais que aos nossos olhos, ele se apresente algumas vezes com essa face do machismo, né? Que hoje, felizmente, está sendo tão bombardeada, né? Então, enfim, acho que isso é um ponto também importante, né? E, por fim, nesse aspecto aí, nesse tema, nesse tratamento, né, da questão da condição feminina, né?
e dos crimes passionais, que no final das contas o Lima Barreto teve participação em júris, né, em julgamentos desses crimes, eu queria deixar aqui uma dica, não é nenhuma cobrança, é só uma dica mesmo, para aguçar a sua reflexão sobre os crimes passionais. Até porque, na página 72, você escreveu o seguinte: os crimes passionais narrados por Lima Barreto passaram a ser penalizados somente na década de 1940. Eu tenho minhas dúvidas se eles passaram a ser penalizados a partir da década de 1940. Sabe por quê? E aí a dica é, não sei se você tem o hábito de ouvir podcast, mas talvez você já até conheça, mas se você não conhece, ouça um podcast que é a produção da Rádio Novelo, está no Spotify, chamado Praia dos Ossos. É um trabalho primoroso de investigação jornalística, desses que deixa o historiador com inveja, sobre o caso da Ângela Diniz, né, do Doca Street, que matou a Ângela Diniz na década de 70. No primeiro julgamento dele, ele foi absolvido, né, porque ele estava privado da razão por ter cometido um crime passional. E na época isso foi teve uma repercussão enorme e tal. Esse podcast ele tem alguns episódios, eles fizeram, sei lá, 7, 8 episódios. E é muito interessante para pensar sobre esse tema, embora eu esteja abordando um caso, né, que se deu na década de 1970, eu digo que ele pode aguçar a tua reflexão sobre esse assunto, tá? E, de repente, te levar a corrigir um pouco essa afirmação que você fez aí na página 72, por exemplo. Tá bom? Bom, sobre eu queria fazer também uma observação e um comentário, né, na verdade, sobre o teu procedimento metodológico, né? Você trabalha com as crônicas a partir da coletânea, em 2 volumes, né, dessa coletânea Toda a Crônica, que é uma excelente coletânea, né? Me lembro que quando eu comecei a estudar o Lima Barreto nos anos 90, a gente não dispunha desse material reunido com essa qualidade numa publicação que torna tudo isso muito mais acessível, evidentemente. Então, aqui não vai uma crítica a esse procedimento. O que eu gostaria de observar é que, quando você vai olhar essas crônicas inseridas nos jornais e revistas em que elas foram publicadas, elas ganham elas podem te levar a ter uma outra perspectiva de análise. Podem te colocar, esse procedimento de ir ver essas crônicas nos jornais e revistas pode te permitir levantar outras questões, né? Todo mundo que trabalha com textos que foram originalmente publicados na imprensa já sabe o quanto é importante olhar para esse material a partir das condições em que elas foram publicadas na sua origem, né? Porque às vezes há um diálogo entre a crônica e outros textos, outras notícias, outras matérias que são publicadas ou na mesma edição ou em edições próximas, né? Então, enfim. Mas é claro que numa monografia, né, evidentemente eu entendo que nem sempre isso é possível, porque demanda um esforço e um tempo de trabalho muito maior, tá? Mas não impossível, sobretudo porque a gente tem hoje em dia a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que facilita bastante esse trabalho, tá? Vou fazer também uma observação pontual aqui sobre o caso do poeta João Pereira Barreto, que matou a mulher em Caraí, em 1912, né? Um caso que você comenta na página 62. Tá? Eu acho que vale a pena considerar também que ele fez parte, melhor dizendo, né, do grupo da revista Floreal. Ele publicou nessa revista, né, fundada pelo Lima Barreto, ou seja, ele fez parte do grupo da Floreal. Acho que isso é um dado relevante para a análise também, tá? Para a análise dessa questão, né, enfim. Bom, vou fazer aqui uma pergunta pontual sobre as fontes, né? Na verdade, eu fico tentado a te fazer essa pergunta.
Eu sei que você trabalhou com as crônicas, que esse é o seu recorte, eu compreendo isso. Mas a pergunta é, você não ficou tentada em nenhum momento, assim, em abordar, ainda que de forma incipiente, o romance Clara dos Anjos, né, que também contempla essa temática que você abordou na sua monografia? Conta para mim aí se você não caiu nessa, não teve essa tentação, não caiu porque, né, te demandaria abrir uma outra frente aí, mas Clara dos Anjos é um prato cheio para essa discussão também, né? Bom, eu queria registrar aqui também o senti falta, quer dizer, senti falta não, né? Senti falta, acho que poderia te ajudar a aprofundar a sua análise. Senti falta de duas referências bibliográficas. Uma é um livro da Eliane Vasconcelos. Você cita o artigo dela naquela coletânea sobre a crônica, né? Mas você não cita o livro dela, que se chama Entre a Agulha e a Caneta, A Mulher na Obra de Lima Barreto. Foi publicado em 1999. Né? Enfim, talvez você possa explicar por quê, né? Por que você não usou esse trabalho dela, que é um trabalho bem mais alentado sobre essa temática. E uma outra ausência, que eu acho que também eu senti no teu texto, foi o livro da Marta de Abreu Esteves. A Marta agora é Marta Abreu só, né? Mas na época era Esteves. O livro dela chamado Meninas Perdidas, que é um livro também muito instigante para discutir essa questão de gênero no período, sabe? Então, enfim, não é exatamente a mesma temática que a sua, mas ela está tratando dessa questão da condição feminina, tal como Raquel Soyer, né? No mesmo período, tá? Enfim, são basicamente essas as observações que eu queria te fazer. Não quero encerrar minha fala também sem deixar de sugerir a você, não sei como é que é o esquema de vocês aí, né, em Blumenau, mas eu acho que o teu texto carece de uma boa revisão, né? Precisa passar um pente fino. Vou te dar aqui dois exemplos bem, né, pontuais. Por exemplo, erro de digitação, que precisa ser corrigido, até porque o trabalho é seu, né? Depois é seu nome que vai ficar lá, imagino, no repositório, né? Vocês devem ter um repositório aí com os trabalhos finais de monografia. Mas, por exemplo, você escreveu femino ao invés de feminino no índice e no título do próprio capítulo 2. Ou seja, o erro está repetido nos dois lugares. Então, por exemplo, esse tipo de erro é preciso corrigir, né? Fora outros erros bobos que também o seu texto merece essa correção, né? Por exemplo, várias vezes você chama literato de literário, e não é a mesma coisa, né? Então, acho que você está se referindo ao escritor, ao literato, né? Ao autor, e não ao literário, como muitas vezes aparece. Então, acho que convém fazer uma boa revisão, né? Acho que é importante, tá? Mas não é algo também, né? Nada que tenha prejudicado a compreensão do seu trabalho. E aí, é isso que eu tenho a dizer, né? Volto a te parabenizar pela monografia, né? Que acho que toca num tema também que talvez na introdução você pudesse ter ressaltado, né? Um tema que ganhou uma relevância e uma expressão extraordinária, né? E tardia nos dias que correm, né? Ou seja, a pauta, né? A bancada, né? As demandas das mulheres, dos movimentos feministas estão aí, né? E eu acho que isso, de algum modo, também informa a tua escolha, né? Imagino, né? A tua definição por esse tema, né? A gente aquela clássica observação, né? Que se coloca sobre o trabalho do historiador, né? A gente está sempre olhando o passado a partir daquilo que a gente está, dos desafios que a gente enfrenta no presente, né? Então, imagino que na tua definição de tema isso esteja também presente. Tá bom? Então, parabéns e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de conversar com você a respeito do seu trabalho.
Obrigada, Denilson, pelas ótimas considerações. Vamos analisar com calma. Gabi, vamos ver o que é possível a gente fazer. Muito obrigada. Eu vou passar para o Evander a palavra. Já inicio, embora eu não esteja vendo o Evander na tela, já inicio agradecendo também sua presença, Evander, e passo a palavra para você para a gente fazer as perguntas e as considerações para a Gabriele. Obrigada, Evander. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem, né, mesmo diante de todas as circunstâncias desse ano e do cansaço físico, do cansaço emocional que se acumulou. Eu queria iniciar a minha arguição agradecendo a Gabriele e a professora Cristina, sua orientadora, pelo convite, né, para participar da banca. Para mim é sempre uma satisfação muito grande poder ler os resultados das pesquisas que têm sido feitas aqui no curso de História da FURB, no CEMOP mais especificamente, e também para mim é uma honra imensa poder participar desse momento de finalização da monografia. Eu sei o quanto que esse momento é importante, mas também sei que o caminho nunca é fácil, né? Fazer pesquisa em história é sempre o resultado de muita dedicação, de muito fôlego, e eu acho que a sua monografia, Gabriele, ela reflete muito desse esforço de pesquisa, né? Desse esforço de compor um quadro sólido de referências, né? De buscar esses aportes metodológicos, esses aportes teóricos para lidar com a documentação, né? Então, num primeiro momento, eu queria destacar dois pontos muito positivos sobre a sua monografia, né, sobre o seu TCC. Né, o primeiro ponto parte de uma perspectiva muito pessoal minha enquanto pesquisador, né, que também tem se debatido há alguns anos já com esse mundo de produção literária a partir de uma perspectiva histórica. Né, e eu acho que você faz um caminho, um movimento muito saudável de enveredar pelos caminhos da literatura, da crônica, enquanto fonte, mas fazendo isso enquanto historiadora, né? Enquanto uma historiadora em formação. Ou seja, pensando na dimensão social, na dimensão cultural das crônicas, refletindo sobre a trajetória do sujeito histórico que escreve, entendendo ele, né? Entendendo o Lima Barreto no seu processo histórico de formação, né? Porque afinal, os escritores não nascem prontos, né? Eles se constituem ao longo das suas trajetórias, né? E fazem isso por meio de práticas de escrita, práticas de leitura, círculos de sociabilidade, lugares sociais, lugares políticos. E por isso eu acho muito louvável, muito elogiável esse ângulo de pesquisa que você adotou na sua monografia, né? De pensar esse jogo de vai e vem entre vida e escrita. Não para escrever uma biografia do Lima Barreto, não é esse o caso, né? Mas sim de pensar nesses elementos da trajetória dele, especialmente no primeiro capítulo, e como que isso se conecta com a sua produção literária, a sua produção jornalística, né? A sua escrita cronística. Né? E essa é a primeira questão que eu queria destacar e elogiar no seu trabalho, né? O tipo de fonte que você decidiu encarar e a abordagem que você adotou. O segundo ponto que eu gostaria de destacar se refere ao seu recorte temático, né, e à atualidade desse tema. Porque, embora você esteja trabalhando com uma documentação lá do início do século XX, a questão da violência contra a mulher, a questão do feminicídio, ela continua sendo muito atual, né, e eu acho que ela precisa ser debatida. O Brasil figura como o quinto país no índice mundial de mortes violentas das mulheres, né? E um índice que tem aumentado muito significativamente nos últimos anos. Né? E estatisticamente falando, boa parte desses crimes cometidos por pessoas próximas às vítimas, né? Maridos e namorados. Né? A lei que tipifica o feminicídio enquanto homicídio só foi regulamentado no Código Penal muito recentemente, né? Há mais ou menos 5 anos, em 2015, se eu não me engano. Então, eu acho que é preciso destacar esse ponto, né? É preciso discutir numa perspectiva histórica, né, o feminicídio, e nesse caso o uxoricídio, justamente porque ele continua sendo um problema social atual,
né, em problema grave. Né? Então, penso que a sua escolha de temática para o estudo nas crônicas do Lima Barreto tem que ser destacado porque, né, tem uma vinculação direta com a relevância da sua pesquisa. Né? É preciso estudar gênero, é preciso estudar a violência de gênero, é necessário, né, estudar feminilidades, estudar masculinidade, justamente porque essas questões nos impactam, né, e nos impactam sobretudo no campo das violências. E uma outra coisa que eu acho interessante e pertinente de destacar, e segue um pouco a sugestão, né, do professor Denilson, é de abordar a categoria gênero a partir das suas articulações com outras categorias, né, como de classe social e de raça, né, que são variações importantíssimas, né, para investigar as atuações dos sujeitos históricos. Né. Eu não sou especialista em Lima Barreto, né? Eu conheço um pouco da produção literária, conheço um pouco da trajetória dele, né? Conheço os Brusundangas, o Cemitério dos Vivos. Então, por causa disso, as minhas observações e críticas e comentários sobre o seu trabalho, elas vão seguir um caminho muito mais tangencial. Eu vou focar mais em questões teórico-metodológicas, questões de escritas acadêmicas e algumas sugestões, algumas indagações que talvez possam contribuir com a versão final do seu trabalho. E como sempre, daí você pondera em diálogo com a sua orientadora o que você considerar mais pertinente ou aquilo que for possível de ser incorporado ao trabalho, né, até a entrega da versão final. Aí você vê com a professora Cristina, né, sobre o que é possível de fazer, e eu espero, em alguma medida, contribuir a essa finalização da pesquisa. Eu gosto da sua escrita, Gabriele, eu acho que ela é clara, ela é objetiva, ela tem muitas citações, sim, mas acho que isso faz sentido numa primeira pesquisa, numa pesquisa monográfica. Mas o que eu queria, né, destacar é que eu penso que é sempre muito louvável esse movimento de diluição de elementos teórico-metodológicos ao longo da pesquisa, né, sem fazer blocos que separam a teoria da análise. Né, e é uma escrita circunstanciada a sua monografia, né, no sentido de que ela tem um embasamento empírico nas fontes, né, nas crônicas do Lima Barreto e depois na legislação que você trabalha também. E eu acho a empiria muito importante para nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Mas eu também recomendo fortemente uma revisão de questões gramaticais, né? Tem alguns deslizes textuais, como já foi apontado, mas são questões pontuais, né? E caso né, você não tenha tido a oportunidade antes, eu recomendo a impressão física do texto, porque no papel é bem mais fácil de localizar esses deslizes né, de gramática, ortografia. Metodologicamente falando, eu acho que você segue um caminho seguro, né, de trabalhar com a análise do discurso, embora tenha, né, essa aproximação com a história cultural. Eu penso que talvez você poderia ter incorporado algumas das discussões sobre história e biografia, porque na sua monografia você cita o texto do Benito. Agora, na apresentação, você citou, acho que o texto da Vavi Pacheco Borges. E eu acho que essas outras bibliografias, né, da Vavi, da Sabina Loriga, do Giovanni Levi, poderiam te ajudar, né, especialmente no primeiro capítulo, onde você se detém um pouco mais sobre a trajetória do Lima Barreto dentro do contexto jornalístico da época. E por falar, né, nesse universo jornalístico da Belle Époque brasileira, isso me leva a uma outra questão, né, a uma outra ausência que eu senti no seu texto. Mas eu entendo os motivos dessa ausência, né, não era o seu foco. Mas veja bem, você fala, especialmente no segundo capítulo, sobre a primeira onda do feminismo no Brasil, né, sobre as campanhas sufragistas, mas eu senti a falta de alguma referência ou alguma menção à imprensa feminista ou proto-feminista do Brasil da Primeira República. Porque mesmo antes da formação das ligas feministas, da Legião da Mulher Brasileira, já existiam precedentes no campo da imprensa,
e que se vinculavam a esses debates em torno da emancipação feminina. Me refiro, por exemplo, ao jornal A Família, à atuação da Josefina Álvares de Azevedo, que lá na década de 1890 já estavam discutindo essas questões, direitos políticos da mulher, acesso à educação, acesso às carreiras profissionais. E menciono isso porque incorporar, mesmo que de forma muito breve, uma discussão sobre a imprensa de mulheres no Brasil da Primeira República, poderia conectar o primeiro capítulo, que trata sobre o mundo dos jornais, o mundo da imprensa, e o segundo capítulo, que lida mais diretamente com os movimentos de mulheres do período. Ainda sobre esse tema, eu penso que talvez seria interessante destacar no texto que essa primeira onda do feminismo no Brasil tinha, sim, a questão do voto, dos direitos políticos enquanto uma bandeira, mas haviam outras bandeiras, como, por exemplo, o acesso à educação, a possibilidade de inserção em carreiras profissionais, especialmente se vinculadas ao meio intelectual, e a todo um esforço por parte das escritoras desse período na busca da respeitabilidade e da legitimidade. E isso são questões que você aborda na parte final do segundo capítulo, mas eu acho que poderiam ser mais bem demarcadas, enquanto parte das nuances deste feminismo brasileiro do começo do século, especialmente dos movimentos de mulheres de classe média ou das elites. E para te ajudar nesse ponto, eu acho que o texto da Norma Telles, que está no História das Mulheres no Brasil, poderia te ajudar, especialmente porque a Norma Telles trata nesse capítulo da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora desse período e talvez te ajudaria a pensar um contraponto, sobre a condição social da mulher, a questão da violência doméstica, em diálogo com o Lima Barreto. E uma outra coisa, um outro detalhe na realidade, você menciona, eu não anotei a página, mas você menciona uma crítica do Lima Barreto, onde ele referencia as 4 seitas do feminismo no Brasil. O Partido da Leolinda Daltro, a Legião da Berta Lutz e a Liga da Berta Lutz. Mas nessa mesma crônica, o Lima Barreto também menciona a M. Chrysantheme. Eu posso estar enganado, e talvez o Lima Barreto estava se referindo a outra coisa, mas até o que me consta, essa M. Chrysantheme não é uma instituição, é uma pessoa, é uma escritora carioca, chamada Maria Cecília de Melo Vasconcelos, muito polêmica no período, por causa da tonalidade dos seus romances, que também tinha um tom de denúncia sobre a submissão das mulheres e que escrevia usando um pseudônimo, o pseudônimo de Madame Chrysantheme. Hoje ela não é tão conhecida, ela não é tão pesquisada, mas na mesma época que o Lima Barreto escrevia essa crônica, ela já era reconhecida, ela era colunista, ela atuava no jornal, no O País, e ela tinha nas suas escritas um posicionamento muito feminista, um posicionamento muito interessante, porque ela se atenta, em alguns dos seus textos, às diferenças de classe social entre as mulheres, entre as mulheres de elite, as mulheres trabalhadoras, das classes operárias, e nesse ponto você deu muito destaque às ligas, ao partido, a Leolinda Daltro, e eu entendo o motivo, a documentação te leva para esse caminho. O Lima Barreto te conduz nessa direção. Mas não esquece da Madame Chrysantheme, não esquece que essas questões eram fortemente debatidas nesse período, tanto por homens quanto por mulheres das letras, também inseridas nesse mundo literário, nesse mundo intelectual do Brasil da Primeira República. Aí tem algumas questões menores e mais pontuais que também eu acho que talvez poderiam ser repensadas ou talvez contornadas. Um exemplo disso são alguns momentos no texto em que você se refere ao Lima Barreto como um observador do mundo social, ou quando você caracteriza a literatura como uma janela. Por que eu acho que você poderia repensar esses termos? Porque, embora as crônicas permitam vislumbrar rastros de outra época, esses termos parecem sugerir uma atitude muito passiva por parte do escritor, quase como se ele fosse, sei lá, um voyeur. E eu acho que essa literatura, essa produção cronística,
ela tem muito mais um posicionamento assertivo, né, de denúncia, de crítica, de intervenção no mundo social. Né? São pequenos detalhes, são minúcias, mas penso que eles poderiam deixar o seu texto mais refinado. Em outro momento do texto você usa o termo mulato, acho que você poderia trocar por o termo pardo, né, dada a conotação da palavra. Em outra instância, na página 24, você menciona o fracasso do Lima Barreto, porque ele não conseguia publicar, né, uma obra completa em formato de livro. Mas aí eu fiquei me perguntando se realmente foi um fracasso. Você usa esse termo, porque publicar em folhetim ou publicar na imprensa continuava sendo uma fonte de renda importante para os escritores do período, continuava sendo uma possibilidade de visibilidade pública para esses escritores. Eu fiquei curioso, e aqui é uma pergunta, né, não sei se é possível responder, sobre os usos de pseudônimos por parte do Lima Barreto. Né, se era só um artifício jocoso, se era só de brincadeira, ou se tinha alguma decisão mais consciente sobre qual pseudônimo utilizar. Né, se a bibliografia que você consultou adentra um pouco nas circunstâncias em torno dos usos de pseudônimos dele. Eu senti também a ausência de um parágrafo ou dois sobre o que nós poderíamos chamar de um estado da arte da historiografia sobre Lima Barreto. Porque, veja bem, você coletou, leu um número muito grande de textos, de livros, de teses sobre Lima Barreto, e eu fiquei pensando se talvez na introdução ou no primeiro capítulo você poderia ter inserido alguns parágrafos, muito brevemente, sumarizando as linhas de abordagem dos seus referenciais, né, dos autores e das autoras que você leu. Até para o próprio leitor, ou para o público leitor se focalizar, né, se localizar nas referências que você utiliza. Uma coisa que me incomodou um pouco, e é algo que você menciona na abertura do segundo capítulo, lá na página 31, e depois você retoma isso em outras partes da monografia, você escreve o seguinte, e eu cito, né, o seu texto: as mulheres são desenhadas por vezes vagas e imprecisas, faltando-lhes a densidade. Algo que se pode atribuir ao seu desconhecimento, né, do desconhecimento do Lima Barreto, do universo feminino. Fecha, né, as aspas. Com certeza, né, essa caracterização unidimensional das mulheres nas crônicas dele certamente expressa um desconhecimento. Né? A intersubjetividade é importante na visão de mundo das pessoas. Mas eu fiquei me perguntando será que é só isso? Eu faço essa provocação, esse questionamento, porque tem vários autores e autoras, tanto da historiografia quanto da crítica literária, que se atentam à misoginia no século XIX e no começo do século XX, e do modo como que ela reverbera nas artes e na literatura. E essa misoginia frequentemente produzia imagens ou de mulheres perigosas ou de mulheres domésticas, frágeis e angelicais. Mas, de qualquer forma, imagens unidimensionais. Né? Ou ainda, né, uma crença de que as atividades intelectuais ou as atividades artísticas seriam exclusivamente masculinas. E é algo que o próprio Lima Barreto reitera, como você demonstra lá na página 41, quando ele fala sobre as mulheres estarem aptas para a reprodução e não para a criatividade. Então eu fiquei me perguntando se essa questão das mulheres, como ele fala, vagas e imprecisas, seria apenas um traço do Lima Barreto ou se seriam ecos de um macrocontexto, né, da misoginia do final do século, do começo do século XX, que reiterava, né, essa ideia de que as mulheres são todas iguais ou inaptas ao exercício de determinadas profissões. E isso aparece muito fortemente, inclusive, no discurso médico, no discurso criminológico do período, que é uma influência importante para os escritores da época, como você mesmo apresenta no terceiro capítulo. Uma leitura que poderia te ajudar a refletir nesse ponto é o capítulo da Stéphane Michaud, que está no 4º volume do História das Mulheres no Ocidente, onde ela trata sobre as representações artísticas e literárias
de mulheres no século XIX. Mas, é claro, é só uma sugestão de um ponto muito específico do texto, mas que toca, né, num quadro mais amplo que você aborda no TCC. Acho que talvez você poderia fazer uma nota de rodapé para caracterizar melhor a criminologia e a entrada da criminologia no Brasil do final do século XIX, do começo do século XX. Tem muita influência da escola italiana de criminologia, do Cesare Lombroso, tem muita influência da escola francesa, e acho que uma nota de rodapé lá no terceiro capítulo poderia suprir essa ausência. Talvez uma nota de rodapé sobre o Evaristo de Moraes, né, que é uma figura interessante, uma figura importante nesse período e que aparece meio en passant no texto. Bom, essas são as minhas considerações, né? Como eu falei antes, são sugestões, são algumas indagações. Aí você, né, pondere com a sua orientadora, dialogue com a professora Cristina sobre o que é possível, o que é pertinente de incorporar. Mas, de qualquer forma, para finalizar, Gabriele, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que é um belo trabalho de investigação histórica, né, seguindo as pistas deixadas pelas crônicas, pela literatura, para pensar, né, o contexto de uma outra época. E é um trabalho de fôlego, né, que se atenta aos pormenores, às minúcias, aos detalhes, que trabalha com gênero, que tenta, né, dialogar com classe, com raça. É um trabalho de densidade, né, e uma densidade que não é tão comum de se encontrar em monografias, né, mas que é uma característica da gente que vem do CEMOP, né, essa densidade de análise. Eu espero ter contribuído de alguma forma para a finalização do texto. Reitero a minha satisfação, né, de estar aqui na banca hoje. Infelizmente não estamos presenciais, né, dadas todas as circunstâncias. Reitero o prazer que eu tive de ler esse trabalho e, como falei antes, toca em assuntos que são urgentemente atuais, né? E agradeço pelo convite para participar da banca, né? Agradeço a você e a professora Cristina. Muito obrigada, Evander, pelas considerações. Eu vou passar a palavra para a Gabriele, para ela fazer as respostas para vocês, aquilo que for possível. Gabi, por favor. Primeiramente, então, eu agradeço ao professor Denilson Botelho pelas contribuições do professor Evander Rutieri. Eu, sim, estou muito nervosa, acho que por isso eu corri um pouco demais na minha apresentação. É um momento que de estar defendendo estar apresentando meu TCC em uma banca é uma coisa que eu não acho que ninguém está preparado dentro do curso para fazer isso, só é quando chega nele. As críticas que o professor Denilson, vou começar com o professor Denilson, fez ao trabalho são contundentes. Eu acredito, sim, que teve muitas coisas que ficaram faltando no trabalho na questão de raça e até mesmo de classe, mas esse era um assunto que, como eu não tinha muitas leituras e bibliografias, eu tentei não adentrar muito e colocar simplesmente o que eu conseguiria colocar de forma contundente, que não fizesse, tipo, que fosse contundente com o que eu estava tentando trabalhar com minhas crônicas, com o meu recorte. Muitas citações, isso é uma coisa que a professora a minha orientadora, já pegou no meu pé, sim, mas é uma característica que eu venho tentando mudar bastante na minha escrita desde que eu comecei, eu acho, e eu agradeço muito as contribuições que ela fez para isso, para deixar eu conseguir me apresentar mais dentro do meu texto, que é uma coisa que eu também busquei bastante dentro do TCC fazer. Foram tentativas honestas. E o meu referencial teórico, sim, eu acredito que ele não está muito bem definido ainda. Eu me aventurei pela história social e usar Raymond Williams agora no final para o TCC, porque eu acredito que era algo que eu queria que conduziria mais com a pesquisa que eu queria conduzir com as crônicas do Lima Barreto. Então, querendo ou não, eu tive que usar o análise de discursos, que era algo que eu tinha mais domínio para escrever, porque eu não deu tempo de, talvez, investigar mais o meu aporte teórico e
conseguir introduzir ele melhor dentro da minha pesquisa e solidificar ela em uma área que eu estou pretendendo seguir. Se a indagação do professor, se eu não acho que há um viés de classe e raça, sim, eu acho que existe bem forte nas crônicas do Lima Barreto, como é uma característica da escrita dele, de escrever com bastante ênfase nessa questão de classes e de raça. Eu tentei fazer isso de forma que ficasse diluída dentro do texto, mas a tentativa não deu muito certo, aparentemente. E deixa eu ver o que mais eu consigo ir mais a fundo nas minhas análises. Sim, depois que eu entreguei o TCC, eu estou no processo de revisar. A gente começa a ver os erros que aconteceram dentro do trabalho, começa a ver o que faltou mais, e dentro desse processo eu sei que houve muitas falhas na finalização dele para entrega para a banca, e eu agradeço as considerações dos dois professores, que vão ser muito bem, vão ajudar muito na nossa finalização agora, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Acho que não tudo, que acho que eu não vou conseguir no tempo hábil, mas eu vou tentar inserir várias das contribuições que os professores fizeram. A dica do podcast eu não sabia, eu não ouvi muitas coisas durante esse período que eu estava fazendo a monografia. Eu até brinquei esse tempo que eu estava um pouco alienada das coisas. Então eu vou estar lendo, sim. E essa informação do professor de que depois de 1940, que teve absolvição de um caso com a questão de ser um crime passional, eu acho que isso é muito importante para abrir um novo viés para minha pesquisa e perceber que isso vai um pouco mais além, que tem muitas mais discussões que eu posso trazer para dentro para fazer a pesquisa ficar mais completa e mais rica, e talvez seguir para um mestrado futuramente com ela. Sim, durante a minha iniciação científica, eu utilizei as fontes dos jornais. Eu pesquisei nas fontes de jornais da hemeroteca e revistas, as fontes do Lima Barreto, mas por opção metodológica, por opção mais segura, eu usei as fontes das coletâneas para o TCC, porque eu fiquei com medo de não conseguir fazer uma articulação muito boa, então eu preferi fazer essa opção metodológica para que eu conseguisse entregar o TCC de uma forma mais sólida. Foi uma opção que a professora também concordou comigo que eu fizesse, que para a gente ter um trabalho mais sólido para poder entregar. E Clara dos Anjos, sim, acho que todo pesquisador que vai trabalhar sobre violência com o Lima Barreto vai querer usar o livro. Como eu estava trabalhando com as crônicas, eu me atia a ela até pelo tempo que eu tinha para finalizar o TCC, mas trabalhar Clara dos Anjos nessa pesquisa seria, acho que uma fonte muito rica, que teria muito a contribuir para até a análise depois. Eu quis fazer isso, mas aí eu pensei melhor não, porque talvez eu estivesse usando demais, e eu preferi ficar só com as crônicas. E também foi uma coisa que eu e minha orientadora em conjunto decidimos que o nosso conjunto documental seriam só as crônicas. As bibliografias que o professor sugeriu, eu tenho conhecimentos delas, eu até consegui algumas passagens do Meninas Perdidas, algumas páginas do livro, mas eu não tenho acesso a elas. Eu tentei comprar, mas estava um pouco muito caro para mim. Só a da Eliane estava barato, só que quando eu pensei em comprá-la, porque eu vi que eu ia realmente precisar dela, já estava um pouco tarde para chegar na minha casa, então eu não tinha acesso a essas duas bibliografias, mas eu tenho conhecimento delas. Eu vou estar tentando utilizá-los. Deixa eu ver. Para contribuições do professor Evander, a abordagem com as outras categorias, que foi a mesma sugestão do professor Denilson, então eu fiz uma tentativa honesta, não deu muito certo, então vamos tentar para a próxima. Eu agradeço aos dois os elogios pelo meu trabalho. A revisão gramatical, sim, eu imagino que tenho que fazer melhor, porque eu sempre deixo passar muita coisa nos pente finos que eu faço, e foi uma loucura muito grande ali no final, então eu acho que eu deixei sim passar muita coisa. Primeira falta de... A falta de imprensa feminista, sim, é algo que eu não queria abordar, né? É algo que não era meu intuito, mas que agora que o professor deu sugestão, parece algo que é muito interessante, que também pode talvez abrir novas frentes para o trabalho. É algo que eu posso tentar investigar.
Sobre a questão ali que eu chamei de instituição, porque eu não consegui achar muita coisa, mas era uma pessoa. Eu agradeço a professora Evander, que isso também vai abrir, acho que é uma forma diferente de pensar essa crônica, que eu achei muito representativa do pensamento dele sobre o feminismo dessa época. Agradeço também as colocações que o professor fez sobre como talvez mudar a minha escrita de alguma forma que eu não deixei tão passivo Lima Barreto e mostrar que ele era um agente mais, uma forma mais, tipo, que ele era um denunciante contundente de seu tempo. Essa é algo que eu vou conversar com a minha orientadora para ver como a gente pode estar trabalhando no nosso trabalho com isso. Sobre fracasso, eu me apoiei na bibliografia que eu estava lendo, então talvez é uma questão que eu possa pensar para um futuro trabalho, assim como eu também me apoiei sobre as formas das mulheres vagas, é algo que o Francisco Barbosa coloca na primeira biografia e a Lilian Schwartz no da Lima Barreto Triste Visionário. Eles colocam essa forma de que Lima Barreto era muito vago na questão das mulheres, tipo, mais contundente quando ele descrevia personagens masculinos, mas é algo talvez que possa ser trabalhado pela mesma questão que o professor colocou de que pela misoginia que existia nesse período, né, que estava presente em todos os discursos, né, tanto dos médicos quanto dos literatos. E agradeço as sugestões de leitura, eu vou tentar, assim como os outros, eu vou tentar ter acesso a elas. E o Evaristo de Moraes e as notas de rodapés, eu também vou tentar trabalhar nelas. Obrigada pelas sugestões, desculpa se eu falei meio atrapalhado, gente, mas é isso aí. Ai, eu tô ficando vermelha. Obrigado mesmo por fazerem parte. Agradeço a professora Cristina por ter me ajudado também nessa monografia, que sem ela ali para apoiar não teria saído. Obrigado mesmo e que sem o nosso trabalho nesse trabalho que ela está me ajudando já há 3 anos a tentar trabalhar o Lima Barreto de alguma forma para a minha monografia, que foi só a gente só conseguiu quando ela conversou com o professor Denilson também para tentar achar um filão para eu tentar trabalhar. Eu agradeço os dois por terem me ajudado tanto. É isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, meus parabéns. A banca agora vai sair temporariamente para o WhatsApp, fazermos as deliberações. Pedimos a paciência de vocês, nós já voltamos aqui para comunicar os resultados da nossa conversinha de WhatsApp, tá certo? Pedimos uma paciência, mas vamos ser rapidinhos e já voltamos, tá bem? Um momentinho para todos. Gabi, segura firme. A gente tem uma surpresinha pra ti. Obrigada.
Voltamos, então, para fazer o anúncio, né, da aprovação da Gabriele. Meus parabéns, Gabriele. Parabéns pelo trabalho, excelente, né? Estamos muito contentes pelo esforço, pelo término da graduação, por todas as batalhas que você enfrentou ao longo da graduação e com as dificuldades agora vencidas, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho para fazer alguns ajustes na monografia, né? E contemplar aquilo que for possível das sugestões da banca. Novamente agradeço a presença do Denilson e do Evander, as contribuições foram excelentes. Gabriele, meus parabéns. Agora já pode festejar, uma pena que não pode abraçar, né? Mas sinta-se abraçada por nós, sinta-se o mais acolhida possível e vamos na continuidade, né? Parabéns, Gabi. Parabéns, Gabriele. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Nossa, Gabriele. gente. Obrigada, agradeço muito, professor e professores, pelas contribuições e ajuda. E, meu Deus, não sei nem o que falar agora. Enfim. Legal, então devolvo para o Vinícius, que está aí no comando da sala, né, para a gente fazer o encerramento. A gente agora